Eu comecei com isso em outubro de 1976, como uma completa descrente na sobrevivência após a morte. Quando você morre, eu acreditava você estava morto. A centelha tinha sido extinta e nada a acenderia outra vez. Essa convicção passava desde a infância, quando eu tinha 6 anos. Meus avós paternos tinham uma casa funerária 400 milhas de distância. E todo ano, minha mãe, meu pai e eu íamos lá para visitar. Uma vez que eles moravam na casa funerária, é lá que nós ficávamos hospedados. Foi lá que eu vi o meu primeiro morto. As famílias de luto me perturbavam, mas o que mais me perturbava era a pessoa morta no quarto ao lado. Quando ninguém estava perto, eu entrava de mansinho, fechava a porta de correr atrás de mim e ia até o caixão. Ficando o mais próximo que eu podia, ficando na pontinha dos pés, com uma mão no caixão para me equilibrar, eu olhava no rosto do morto a menos de 3 pés de distância de mim. A maioria das crianças ficaria aterrorizada. Teriam evitado como praga o quarto do morto, mas não eu. E a razão é até bem simples. A pessoa que eu estava vendo estava tão morta, sabia que eles não tinham nenhuma capacidade de me machucar ou qualquer coisa. Eu visitava a sala dos mortos, sem ninguém saber, muitas vezes nos próximos anos, nos anos seguintes. Desde a minha primeira visita, com a idade de 6 anos, eu fiquei totalmente convencida que uma vez morto, o único lugar que você ia era um buraco na terra. Naquele momento, eu perdi toda a esperança do céu e medo do inferno. Então, a minha convicção durou e nunca mudou, nem o mínimo, por mais de 40 anos. Daí eu li um livro sobre descobertas de psi, por Sheila Ostrander Schroeder. Tinham 2 capítulos sobre vozes eletrônicas, esse fenômeno. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E mesmo sendo minha crença que os mortos estavam mortos, eu queria que não fosse assim. Eu tinha lido muitos livros desse tipo, mas nada me convenceu. Uma vez que eu completamente não acreditava na sobrevivência quando tinha 6 anos, a única coisa que eu sabia é que a única mudança poderia ser uma prova verdadeira. As 2 gravações de vozes davam a prova que eu queria. E falar com os mortos, e as pessoas mortas falarem com você, bem, ridículo. Os mortos certamente não podiam falar com ninguém. Entretanto, talvez possivelmente, se eles pudessem, a noite escura da minha vida poderia mudar na luz do dia, mudar para a luz do dia. Eu devia a mim mesmo, pelo menos a tentativa. Então, eu me sentei diante de um gravador antigo, daqueles de fita, naquela noite de outubro, de tantos anos atrás, depois de ele me dizer a mim mesma e assegurar a minha família, eu vou só tentar durante 7 dias. E perguntei, há alguém aí? Eu teria agradecido qualquer coisa, até um bu, mas, é claro, não houve nada. Finalmente, na manhã no 6º dia, estando completamente já cheia e desencantada, eu mudei minha rotina de perguntar 2 ou 3 coisas e perguntei, por favor, diga como é o seu mundo. Em 3 segundos, uma palavra clara veio para mim, beleza. O contato tinha sido estabelecido. Nós tínhamos cruzado a ponte de um para o outro, como eles me disseram,
que eles me disseram que o mundo deles era de beleza. Eu não fiquei convencido naquele momento que a morte era apenas uma palavra que não tinha significado, que eu deixei o sétimo dia, o limite de sétimo dia. Houve meses de frustração com a falta de resultados. Fiquei preocupada quando aqueles que eu conhecia me olhavam de maneira estranha, achando que eu estava meio louca, mas eu tinha muita esperança no que eu estava fazendo para perseverar durante aqueles primeiros anos. E provavelmente menos de 100 pessoas no mundo estavam gravando e não havia tal coisa. E aqui estou hoje, quase 21 anos depois disso. Meu livro, Vozes da Eternidade, que dá em detalhe meus contatos com outras dimensões, foi publicado em 1988 pela Fawcett, uma editora grande em Nova York. Vendeu bem, e principalmente pelos esforços da minha querida amiga Monique Simonet, da França, cuja própria editora era Du Rocher, publicada em 1994. E esse livro dela já passou por 2 edições. Em 1982, eu comecei com a Associação das Vozes Eletrônicas, o fenômeno das vozes eletrônicas. Nós passamos de 25 membros em 10 estados e Canadá para membros em 40 estados e 12 países estrangeiros. Nossa newsletter trimestral é mandada para mais de 300 pessoas no mundo todo. Os membros da EVP compartilham suas experiências, mencionam vários aspectos e dão provas de sobrevivência e dão sugestões técnicas àqueles que estão tentando fazer contato com os invisíveis. Em resultado da minha experiência com ITC, que é a transcomunicação instrumental, eu sou considerada meio antiga. Numa entrevista da TV há menos de um ano, o entrevistador perguntou: Sara, você está gravando há tanto tempo, o que você aprendeu esses anos todos? Principalmente, o mais importante, eu sei que a morte é uma palavra vazia. Levou uns 40 anos para aprender essa lição. Mais uma vez aprendida, eu acho que eu preciso partilhar essa experiência com outros. Eu sei o que é acreditar que nós temos apenas uma vida para viver. Eu andei nessas pegadas, eu já pensei assim também. Foi sugerido como vocês vão preferir ouvir os mortos falar do que ouvir a mim. É uma opinião que eu também tenho. Então eu acho que se você está alguma coisa sobre a história, sobre mensagens que você recebeu de outras dimensões, para ilustrar os pontos que eu estou querendo provar. Eu quero mencionar que o que você vai ouvir é como as mensagens chegaram. Não fiz nada para mudar, não modifiquei de nenhuma maneira as fitas. A única coisa que eu farei é duplicar a cada mensagem 2 vezes. Uma das perguntas que me fazem mais é como é que as vozes gravam na fita? Como é que elas chegam até nós? Eu perguntei isso. E nesse primeiro exemplo, para essa pessoa, tudo que é necessário está em forma de espírito, que porque ele responde sim, pelo espírito. Numa outra ocasião, perguntei àqueles do outro lado como que eles conseguem me localizar sentando ao gravador. E uma voz de homem disse: eu encontrei a conexão. Eu fiz muitas perguntas,
fiz muitos comentários enquanto eu gravava. Enquanto fazia isso, eu encorajava os invisíveis a falar depois da pergunta que eu tinha feito. Pedi a eles usarem as mesmas palavras na medida do possível e responder como eu usei na minha pergunta. Se vocês fizerem isso, eu estarei convencida que realmente estou ouvindo vocês. Meus contatos invisíveis que tentaram cumprir esse pedido dentro de uns segundos. Quando eu disse que eu pedi para eles repetirem as palavras que eu fiz na minha pergunta, eu disse uma palavra única. E quando eles voltam com a palavra única da minha pergunta, eu chamo de palavra código. As palavras código são extremamente significativas. Os céticos não conseguem realmente explicar tais palavras. Nesse terceiro exemplo, você vai usar, a pessoa que fala, usar uma das palavras únicas que eu acabo de usar. Durante a gravação da manhã, o outro lado indicou que eles tinham dificuldade de falar. Eu sempre dou o retorno depois de ouvir uma gravação e digo ao outro lado exatamente o que eu recebi. No começo desse exemplo, vocês vão me ouvir perguntar se eles estavam tendo dificuldade, problema em voltar. Dentro de uns segundos, uma voz de homem responde um problema. A palavra código é naturalmente problema. If you record or in coming through to me in the first recording. Thank you. Sempre gostei de música a vida toda. A minha mãe, que era organista da igreja por 50 anos, me deu minha primeira aula de piano com 5 anos. Quando eu tinha 13, comecei as aulas de órgão e toquei em várias igrejas por muitos anos. Embora eu tenha grau de faculdade em inglês e psicologia e sociologia, eu também tenho uma graduação em música. Por causa disso, sempre é uma delícia quando eu gravo tons musicais, quando meus amigos invisíveis me cantam para mim, como eles têm feito frequentemente. Nesse exemplo, vocês vão ouvir como eu começo a gravar, e eu principalmente gosto de ouvir o mundo espiritual essa manhã. Dentro de alguns segundos, alguns homens e mulheres são ouvidos cantando: nós estamos aqui, nós estamos com você. Nós vimos para baixo ficar com vocês. Especially the spiritual understanding.